E aí galera, aqui é o professor Leandro Morgado da Universidade Federal de Santa Catarina com mais uma videoaula de Cálculo 1, para você que está aí na luta para entender bem o cálculo, vamos que vamos! Hoje a gente vai falar sobre teoremas de funções contínuas, tá? Vamos discutir as ideias assim de 3 teoremas super importantes. Primeiro, conservação do sinal. Segundo, TVI, o famoso teorema do valor intermediário. E vamos falar também sobre Weierstrass. Tá? Vamos ver as ideias do teorema, enunciados, uma aplicação também que eu vou mostrar para vocês. Tá, gente? Então tem muita coisa legal, aproveita essa videoaula e lembrando, claro, você que está gostando aí dessa coleção de Cálculo 1, se inscreva no canal, a gente curte, compartilha, comenta, o canal está crescendo cada vez mais e eu conto muito com a ajuda de vocês nessa divulgação. Bom, queridos, o primeiro teorema importante sobre funções contínuas que a gente vai conversar é o teorema da conservação do sinal. Tá? Então vamos tentar entender o que ele fala, vamos tentar entender a ideia, porque a ideia é super intuitiva, é super natural. Tá? Qual que é o nosso ponto de partida? Então a gente vai começar com uma função contínua, claro, a gente está fazendo teoremas sobre funções contínuas, tá? Então a f é uma função contínua num determinado ponto A. Até fazer o seguinte, a gente vai fazendo em paralelo, vamos desenhando um gráfico aqui para vocês entenderem o que está dizendo, tá? Então, aqui está localizado, por exemplo, o meu ponto A. E eu vou pedir também que o f de A seja positivo. Tá? Então, por exemplo, o f de A está mais ou menos por aqui, ponto A, e esse é o valor de f de A. O que o teorema da conservação do sinal vai dizer para a gente? Bom, vamos pensar. Se a função é contínua no ponto A, ela não pode, de forma alguma, ter um salto no ponto A. Tá? Então é meio natural assim, que próximo do ponto A ela fique por aqui, ela fique perto do f de A. Então a gente pode garantir o quê? A gente pode garantir que vai ter um intervalinho em volta do A, vai ter uma vizinhança do A, lembra de vizinhança, gente? Uma vizinhancinha do A, de forma que nessa vizinhança, nesse intervalinho, a função é sempre positiva. Tá? Esse é o teorema da conservação do sinal. Se eu tenho uma função contínua num determinado ponto A e positiva nesse ponto, a gente pode garantir que vai existir um intervalinho, de forma que a função vai ser sempre positiva nesse intervalinho. Tá? Deixa eu até fazer um desenho aqui de um possível gráfico, só para a gente entender o que eu estou falando. Mas, por exemplo, assim, o possível gráfico da f poderia ser esse. Longe do A eu não sei como é que a f se comporta, mas próximo do A a gente tem uma ideia, porque tem que ficar perto do f de A, porque a função é contínua, ok? Então, olha só o que está acontecendo, gente. De fato, nesse caso, a gente consegue um intervalinho em volta do A, da forma A menos delta, A mais delta, de forma que se eu aplicar o x aqui dentro, o f de x vai ser sempre positivo, ok? Aí vocês podem perguntar, tá, professor, mas me diz uma coisa, e o comprimento desse intervalo? Esse intervalo ele tem um comprimento grande, ele tem um comprimento pequeno? Aí eu vou dizer para vocês, queridos, depende. Depende da função, depende da f. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer que a f seja muito inclinada. Se a f for muito inclinada, talvez esse intervalo seja muito pequenininho. Entendeu? E pode acontecer que não, pode acontecer que o intervalo seja maior, mas para saber o tamanho do intervalo, a gente precisaria conhecer um pouquinho mais da f, precisaria conhecer a inclinação da f, e aí já vem um gancho, hein? Aí já vem um gancho. Inclinação está relacionado com a derivada, que é uma coisa que a gente vai conversar muito no futuro muito próximo. Tá? Então, o teorema da conservação do sinal, o que ele fala? Vamos colocar a conclusão aqui. Ele garante que existe, olha só, existe esse delta, existe a folguinha para a esquerda e a folguinha para a direita, de forma que se o x pertence ao intervalo, vou colocar aqui, se o x pertence a essa vizinhança, então o f de x vai ser obrigatoriamente positivo também. Tá? Mas o teorema, ele, por outro lado, é um pouquinho frustrante. Ele é muito bom para garantir que existe, mas ele não fala que delta é esse.
né? Que intervalo é esse? Tá bom? Mas aí a gente vai precisar, como eu falei, né? Vamos precisar de mais ferramentas, vamos precisar conhecer a função, vamos precisar entender um pouquinho de derivada, tá? Isso é um futuro muito próximo, eu quero muito ver isso com vocês e aí eu vou ter uma estimativa melhor de quem é esse intervalo. Mas a gente pode garantir, de novo, que existe f de a positivo e a função contínua tem um intervalinho em volta do a, de forma que vai ser sempre o f desse x positivo. Ah, professor, e se fosse negativo? Pois é, gente, se fosse negativo também não ia mudar muita coisa, né? Negativo também a gente pode garantir que conserva o sinal. Então existiria um intervalinho em volta do a, de forma que o f de x seria sempre negativo. Tá bom? Esse teorema vale, eu enunciei para o positivo, mas também vale para o negativo. Bom, galera, vamos conversar agora sobre um segundo teorema super importante sobre funções contínuas, que é o famoso TVI, Teorema do Valor Intermediário. Tá? Então, mais uma vez, primeiro eu vou dar uma geral, vou dar uma ideia, e depois a gente enuncia ele bem certinho com as conclusões, ok? Então, ponto de partida, galera. Ponto de partida, mais uma vez, uma função contínua, só que agora a gente vai pedir uma coisa um pouquinho mais forte. A gente vai pedir que ela seja contínua num intervalo fechado. Tá? Então, em todos os pontos do meu intervalo AB, intervalo fechado AB, eu vou pedir que a função seja uma função contínua. Tá? Por exemplo, aqui graficamente, né, para a gente ir entendendo o que está acontecendo. Digamos que esse ponto seja o ponto A, esse ponto aqui é o ponto B, e eu estou pedindo que a função seja contínua em todos os pontos desse meu intervalo fechado AB. Tá? E uma outra ideia do teorema do valor intermediário, uma outra hipótese para a gente trabalhar, é que o valor de f de A é diferente do valor de f de B. Tá? Então, digamos, por exemplo, sei lá, que o f de A esteja aqui e o f de B aqui. Bom? Então, a gente tem uma função contínua, cujo gráfico sai do ponto A, desse ponto, desculpa, A, f de A, né? E vai até o ponto B, f de B. Ok? E, como o próprio nome está falando, gente, a gente vai trabalhar com um valor intermediário. O que é um valor intermediário? Eu vou pegar, né, um número, tá? Que eu vou chamar de m, e esse m vai ser um valor entre f de A e f de B. Tá? Vai ser um valor aqui no meio, ó, vai ser um valor intermediário mesmo. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos até marcar esse m no gráfico para vocês entenderem o que está acontecendo. Né? O m é um número real entre f de A e f de B. Tá bom? Então digamos que o m seja esse ponto aqui, né? Vamos colocar aqui, e ele está localizado entre f de A e f de B. Bom? Aí agora vamos pensar, gente, vamos pensar o que está acontecendo. O que está acontecendo de novo é que eu tenho uma função contínua nesse intervalo fechado. Tá? Então, nesse intervalo fechado não pode acontecer nenhuma forma de saltos, a função é contínua e ela tem que sair desse ponto, o gráfico tem que sair desse ponto e tem que atingir esse. Né? Então, cara, não tem saída. É uma coisa muito, muito natural, gente. É uma coisa muito intuitiva que para sair desse ponto e chegar nesse ponto, a função, o gráfico da função vai ter que passar por essa reta pontilhada. Tá? Ou seja, qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que existe um ponto C, né? Existe um ponto C. Vamos continuar a fazer o gráfico da função aqui, ó. Né? Para sair desse ponto e chegar naquele, como a função é contínua, vai ter que ser uma coisa desse tipo. Ou seja, conclusão, existe um ponto C de forma que o f do C é igual a m. Tá? Então, o que o teorema do valor intermediário está dizendo, né, em suma, é que todo valor intermediário, todo valor entre f de A e f de B vai ser atingido. Né? Vai existir um pontinho no interior do meu intervalo, de forma que quando eu aplico a f nesse pontinho, a f nesse pontinho vai dar igual a m. Tá bom? Então vamos colocar a conclusão aqui. Ó. Conclusão. Existe um ponto C, de fato a gente pode garantir que existe esse C, tal que o f de C é igual ao meu valor intermediário, o f de C é igual a m. Ah, professor, mas e como é que eu vou saber quem é o C? Não, mais uma vez, o teorema não garante.
né? Se o C está próximo do A ou se o C está mais próximo do B. Isso é uma coisa que vai depender da função, né? Da cara da função. Mas o que a gente pode garantir é a existência. Tá? Existe de fato um ponto C, tal que f de C é igual a M. Maravilha, gente? Bom, queridos, vocês devem estar achando aí que a aula de hoje está muito teórica, né? A gente está vendo até agora teorema, ideia, mas vamos deixar ela mais concreta um pouquinho, vamos ver uma aplicação super legal, super interessante, como que a gente pode garantir que existem soluções de uma certa equação e até ter uma ideia de onde que está essa solução, tá? Porque esse é um problema clássico da matemática, né? Muitas vezes a gente vê uma equação de segundo grau, de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau. Para, professor, que eu estou desesperado. Calma, gente. E, por exemplo, se for segundo grau, é uma beleza, né? A gente tem Bhaskara, né? Formulazinha fechada para encontrar. Tá? Agora, a partir do momento que o grau vai aumentando, encontrar a solução da minha equação vai ficando cada vez mais complicado, né? E é uma coisa que a gente normalmente faz via computacional mesmo. Tá? A gente encontra a solução para o computador, tá bom? Só que eu queria explicar para vocês assim, ó, como é que a gente pode aproveitar o que a gente viu no TVI, aproveitar a ideia do teorema do valor intermediário para encontrar e, de certa forma, assim, ter uma noção muito boa de onde que a solução está localizada. Tá? De uma equação mais difícil, de uma equação mais complicada, né? Talvez uma equação que envolva raiz, talvez uma equação que envolva um grau mais alto, entendeu? Como é que eu vou me virar para garantir que existe a solução para essa equação? Bom, queridos, basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiro passo, a gente vai pegar essa equação que a gente quer resolver e vai escrever ela em forma de função, ok? Vamos trabalhar com função e daí basicamente o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, ó. A gente vai ter que encontrar dois pontos, ponto A, vamos dizer que é esse aqui, e ponto B, né, de forma que a função mude de sinal nesses pontos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho f de A negativo e f de B positivo, ou vice-versa. Tá? Vai ter que acontecer uma mudança de sinal. Porque olha só que legal, gente, olha só que intuitivo até. Vamos colocar aqui. Digamos que nesse caso, né, eu consiga descobrir que o f de A está aqui, tá bom? Nessa linha aqui, e o f de B está localizado aqui. Ou seja, f de A é negativo, né? E f de B é positivo. Aí, pelo teorema, nosso querido TVI, Teorema do Valor Intermediário, olha só que legal, gente, o zero é um valor intermediário. Se o zero é um valor intermediário, entre f de A e f de B, significa o quê? Pô, função contínua. O cara é um valor intermediário, ele vai ser atingido. Né? Em algum momento, talvez até mais de uma vez, mas em algum momento ele vai ser atingido pela função. Né? Ou seja, o que a gente pode garantir, galera? A gente pode garantir, nesse caso, que existe um C, vamos colocar o nosso amigo C aqui, vamos colocar o Czinho aqui, existe um C tal que f de C é igual a zero. Tá? Em linguagem de funções, o que significa isso falando em função? Bom, f de C igual a zero significa que o C é uma raiz da função. Tá? Mas ser uma raiz da função é a mesma coisa que ser uma solução da minha equação igualado a zero. Tá? Então, basicamente, a gente vai ver um exemplo concreto para entender melhor o que está acontecendo, mas basicamente a ideia é a seguinte, gente. Encontre dois pontos A e B, de forma que a função seja contínua, né? Claro, precisa isso, e de forma também que o f de A e f de B mudem de sinal. Tá? Se eu conseguir que o f de A negativo, o f de B positivo, ou vice-versa, significa que tem uma solução no meio, significa que tem uma raiz no meio, e aí a gente encontrou, né? Ou pelo menos garantiu a existência, né? A gente garantiu a existência de uma solução da minha equação. Vamos lá, gente, vamos ver um exemplo concreto, então? Olha só, eu gostaria de mostrar que existe uma raiz dessa equação, uma solução dessa equação, no intervalo 0, 1. Okay? Já estou até dando a dica do intervalo. O intervalo que eu quero encontrar a solução é o intervalo 0, 1. Bom, então o que eu vou fazer? Vou tentar aplicar essa ideia que a gente acabou de ver, vou tentar aplicar o teorema do valor intermediário.
Primeiro passo, pego essa equação e escrevo em forma de função. Ok? Então, a minha função vai ser quem? A minha função vai ser uma função, sei lá, vou chamar de qualquer coisa, né? Posso chamar de g, por exemplo. G de x igual a raiz cúbica de x mais x menos 1. Né? Numa prova, por exemplo, o que tu vai argumentar? Tu vai argumentar que essa função é uma função contínua, né? Porque a gente sabe que raiz é contínua, soma de contínuo é contínua, aquela coisa toda. Né? Não esquece, para aplicar o TVI, a minha função tem que ser contínua no intervalo que eu estou considerando, pelo menos. Tá bom? Agora, olha só que legal, gente. Se eu aplicar nessa função o ponto zero, né? Ou seja, se eu calcular quanto equivale g de zero vai dar o quê? Fácil e rápido, né? G de zero vai dar 0 mais 0 menos 1. Então, g de zero é negativo. Uma informação muito boa. G de zero a gente sabe que está abaixo do zero. Agora, por outro lado, se eu calculo g de 1, né? Quanto é que vai dar g de 1? G de 1 vai ser uma função, vamos ver, o valor, quer dizer, 1 mais 1 menos 1 vai dar 2 menos 1, 2 menos 1 dá 1. Então, g de 1 é positiva. Então, olha só o que está acontecendo com a função g, gente. Se eu calculo no 0 é negativo. Se eu calculo no 1 é positivo. Ou seja, entre 0 e 1 ela está mudando de sinal. Se entre 0 e 1 ela está mudando de sinal, a gente pode garantir pelo TVI, pelo teorema do valor intermediário, a gente pode garantir que existe, com certeza, vamos colocar isso aqui, existe pelo TVI um C, um valor intermediário, né? Um C no meu intervalo 0,1. E aqui eu posso botar aberto, porque eu sei que não é nem o 0 nem o 1, né, gente? Tal que f de C é igual a 0. Tá? Então, encontramos o que a gente queria. Opa, a gente chamou de G a função, né? Tem que tomar cuidado com isso. Tal que G de C é igual a 0. Em outras palavras, o G é uma raiz dessa função. E ser uma raiz dessa função, gente, significa o quê? Significa que ele é a solução da equação igualada a 0. Tá bom? É mais ou menos essa ideia, só para vocês entenderem o que está acontecendo, é mais ou menos essa ideia que computacionalmente se usa para encontrar raízes. Né? Só que daí é claro, né, gente, o computador ele tem muito mais facilidade de cálculo, né, de calcular os pontos ali, quanto é que vale a função dos pontos. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular ali milhares de pontos. Intervalo 0,1 vai particionar, né, vai calcular a função em muitos pontos, e daí ele sabe que quando acontecer uma mudança de sinal, né, quando passar do negativo para o positivo ou vice-versa, né, o que vai acontecer? Tem uma raiz ali no meio. Né, e se quiser aproximar mais essa raiz, é só calcular mais pontos ali no meio, que daí eu vou ter uma aproximação melhor dessa raiz. Tá? De novo, tem equações muito difíceis, muito complicadas, que algebricamente não dá, gente. Algebricamente é inviável. Tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai na força bruta. Tu vai calcular a função em vários pontos, computacionalmente falando, eu estou falando, né? E aí, onde aconteceu uma mudança de sinal, opa, aqui pelo TVI, a gente pode garantir que tem uma solução da equação, que tem uma raiz da minha função. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada só no GeoGebra para entender o que aconteceu com essa função, essa questão da mudança de sinal. Bora lá, gente, vamos que vamos. Bom, galera, já abri o meu GeoGebra aqui. Coisa boa, né? Eu estava com saudade de usar o GeoGebra nessas aulas. Tá? E vamos fazer o seguinte, vamos plotar aquela função para a gente ver, para a gente entender o que está acontecendo ali no intervalo 0,1. Tá bom? Então, a função é raiz cúbica, né? Raiz cúbica CBRT, né? Cubic Roots, tá? Mas aí tu pode até colocar x elevado a 1/3 também, né? Alguma coisa assim, mais x menos 1. Essa é a nossa função que a gente estava trabalhando, ok? E aqui eu tenho o gráfico, que aparece o gráfico da função, tá? Pode ver aqui, gente, ó, no ponto 0 a função é negativa, como a gente tinha visto, no ponto 1 a função é positiva.
Tá? Então, se no 0 a função é negativa e no 1 a função é positiva, não tem jeito. Ela, sendo uma função contínua, vai ter que passar, em algum momento, vai ter que passar pelo 0. Tá? A gente pode aumentar um pouquinho o zoom aqui, talvez, né? Só para entender, ver bem o que está acontecendo. Olha só que legal. Ó, né? Ó, no 0, ela vale menos 1. E no 1, ela vale 1. Então, em algum momento, ela vai ter que passar pelo 0 e aí a gente encontrou a nossa solução da equação. Tá? Aqui, ó. Esse é o ponto C. Né? Ponto C tal que g de C igual a 0. Maravilha? Ah, mas eu gostaria de ter uma aproximação melhor do C. Tudo bem. Tu vai calculando outros pontos. Calculando outros pontos, tu vai saber exatamente onde que acontece essa mudança de sinal e sabendo onde que acontece a mudança de sinal vai dar uma precisão muito razoável assim da solução da tua equação. Bom, queridos, vamos conversar um pouquinho agora sobre mais um teorema importantíssimo aí no cálculo, importantíssimo sobre funções contínuas, que é o teorema de Weierstrass, né? Um matemático alemão aí bem importante aí para essa área. Tá bom? Então, qual que é a ideia? O que está acontecendo? Mais uma vez, a gente vai pedir aquela hipótese um pouquinho mais forte, que a função seja contínua no intervalo AB, tá bom? Então, começamos com uma função contínua, só que não é contínua só em um ponto. Ela tem que ser contínua no intervalo fechado AB. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Digamos que aqui seja o ponto A, por exemplo, e aqui seja o ponto B, e eu estou pedindo que a função seja contínua no intervalo fechado. Tá bom? Aí o que o teorema de Weierstrass garante é que vai existir obrigatoriamente, independente do f de A, independente do f de B, vai existir nesse intervalo um ponto de mínimo e um ponto de máximo. Tá? Essa função ela vai assumir um valor mínimo e ela vai assumir um valor máximo nesse intervalinho fechado. Então já deixa eu colocar aqui a conclusão do teorema. Né? Existem dois pontos C e D, talvez sejam os extremos do intervalo, tá? Talvez estejam no interior, isso aí vai depender da função, de forma que o f de C é maior ou igual que todo mundo. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo? Esse C é o ponto que a função assume o valor máximo. Né? O f de C maior ou igual que todo mundo e o f de D menor ou igual que todo mundo. Tá? O D é o ponto que a função assume o valor mínimo. Ok? Só para vocês entenderem isso graficamente, gente, deixa eu colocar um possível gráfico aqui da função. Tá? Então eu tenho, por exemplo, digamos que o f de A está aqui, está mais ou menos por aqui, o f de B está aqui, e o gráfico da função poderia muito bem ser esse aqui, né? Tá? Poderia ser uma coisa parecida com isso. Tá? Função contínua, comportadinha no intervalo fechado, a gente pode garantir que existe um ponto de mínimo e existe um ponto de máximo, tá? A função ela assume esse mínimo e a função ela assume esse máximo. Nesse caso, quem é que seria o C e o D? Vamos ver. Né? O ponto de máximo a gente está chamando de C, né? Então o C está mais ou menos, né? Meio no olho, está mais ou menos por aqui. Esse aqui seria o ponto C, que é o ponto que a função assume o valor máximo, e esse aqui seria o ponto D, que é o ponto em que a função assume o valor mínimo, tá? Teorema, mais uma vez, ele é muito legal, garante a existência, mas ele é um pouquinho frustrante, porque ele não fala quem é o C e quem é o D. Né? E daí vocês vão dizer, não, professor, mas como é que eu vou saber isso, querido? Derivada. Ó, mais uma aplicação ótima da derivada que a gente vai ver no futuro próximo, como encontrar o mínimo e como encontrar o máximo da função. Só que assim, né, não adianta a gente ficar procurando uma coisa que a gente nem sabe se tem, ok? Então o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é o seguinte, o Weierstrass garante que tem, que existe esse ponto de mínimo, existe esse ponto de máximo. Aí a partir da garantia que tem, a gente vai ter outras ferramentas, vamos ter outros recursos, tipo derivada, para calcular quem é o ponto C e quem é o ponto D, tá? Mas o que o teorema fala é uma coisa muito útil, muito importante. O teorema fala que existe o C, tal que o f de C ganha, né, ou empata, né, ganha ou maior ou igual que todo mundo, e existe da mesma forma o D, tal que o f de D é menor ou igual que todo mundo. Tá? Ponto de máximo
e o ponto de mínimo da função f. Aí deixa eu contar para vocês, gente. Uma vez eu estava dando aula sobre esse teorema e um aluno falou para mim, professor, mas eu não vejo utilidade, não vejo para que serve o teorema, porque sempre vai ter um ponto de mínimo e ponto de máximo. Aí eu falei para ele, não, peraí, nem sempre. Né? A gente tem várias situações que não vai ter mínimo, não vai ter máximo. Tá? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, gente, né? De novo, pensando, o que o teorema de Weierstrass garante? Se a função for contínua no intervalo fechado, ok? Vai ter um ponto de mínimo, vai ter um ponto de máximo. Aí eu pergunto para vocês, e se a função não for contínua? Tá? Se eu permitir que a função dê saltos, será que a gente consegue garantir também que tem ponto de mínimo e ponto de máximo? E a resposta é não. Né? Por exemplo, deixa eu só rabiscar, né? Não vou nem exibir a função algebricamente, né? Vocês podem fazer isso, vocês podem montar algebricamente uma função, né, que bata com esse exemplo que eu vou dar agora, mas vou dar um exemplo de uma função que não é contínua, né, que falha essa hipótese e que não admite ponto de mínimo e não admite ponto de máximo. Tá? Então, por exemplo, de novo, né, aqui vamos assumir que esse é o ponto A, vamos assumir que esse é o ponto B, né, digamos que o f de A é esse ponto aqui, o f de B é esse ponto aqui. Tá? E, por exemplo, a função ela faz isso, ó, né? Ela vem crescente, tá? Aqui ela vai ter um saltinho, né? Porque a função é contínua, então não necessariamente ela precisa ser contínua nesse ponto aqui do interior, né? A função não é contínua. E, bom, ela volta para cá, aí ela vem até aqui, aqui ela dá mais um saltinho e daí ela termina constante. Tá? Então a gente tem aqui uma função que não é contínua, né? A função ela tem duas descontinuidades, vocês estão vendo? Ela tem a descontinuidade nesse ponto aqui, vamos lá, para ficar bem claro. Aqui ela dá um salto e ela tem uma outra descontinuidade aqui, né? Ela também dá outro salto. Aí o que está acontecendo, queridos? Vocês podem perceber que essa função em nenhum momento, em nenhum ponto, ela assume um valor máximo. Tá? Porque, por exemplo, o candidato a máximo seria esse valor aqui, né? Tá? Esse valor aqui. Só que esse valor ele não é atingido por nenhum ponto da função. Professor, eu acho que ele é atingido pelo C. Não é. Não é atingido pelo C em nenhum momento, porque o f de C é esse aqui, é igual a f de A. Tá? Então, esse valor aqui de cima, que seria, em tese, né, entre aspas, o máximo da função, não é atingido. E da mesma forma, esse cara aqui, ó, esse cara que é o mínimo, em tese, ele também não é atingido por nenhum ponto da função. Entendeu? Então, esse é um exemplo. Pensa com carinho, gente, mas esse é um exemplo de uma função que não é contínua e que não possui um ponto de máximo e não possui um ponto de mínimo. Tá? E justamente por não ser contínua é que a gente não pode aplicar o teorema de Weierstrass. Bom, galera, e para finalizar essa análise, da mesma forma, se o intervalo não for fechado, fica complicado a gente garantir sempre a existência de mínimo e a existência de máximo. Tá? Então, por exemplo, pensa que o domínio vamos colocar aqui, intervalo AB mais uma vez, né? Mas agora o domínio da função é o AB aberto. Okay? O domínio dessa função é o intervalo AB aberto. Aí o que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, assim, ó, que ela seja uma função crescente, tá? Essa função é crescente e eu tenho uma situação mais ou menos assim. Tá? Então também, em nenhum ponto ela assume o mínimo. Porque o mínimo, em tese, gente, seria assumido no ponto A, né? Só que o ponto A não está no domínio. Tá? Então não tem um cara tal que se eu aplicar o f dele vai ser o mínimo. E também não tem um cara que se eu aplicar o f vai ser o máximo, tá? Porque esse cara em tese seria o B. Entendeu? Se o intervalo não for fechado, se o intervalo for aberto, por exemplo, falha a conclusão do teorema de Weierstrass. Tá? Fica aí um exercício final para vocês, gente, de montar algebricamente essas funções, entendeu? Monta um contra-exemplo de função não contínua, que vai falhar a conclusão, e monta um contra-exemplo de intervalo não fechado, que também vai falhar a conclusão. Maravilha? Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desses teoremas de função contínua, né? Conservação do sinal, TVI, Weierstrass.
E vamos que vamos, gente. É aquilo que eu sempre falo, dá uma lida nos livros, tá? Complementa, porque assim, ó, nessa aula o tio deu as ideias, mostrou o enunciado dos teoremas para vocês, né? Mas para entender de fato o que está acontecendo, a gente precisa de muita leitura, a gente precisa de muito exercício e sem esforço a gente não vai ficar bom em cálculo, tá, gente? Grande abraço, muito obrigado pela atenção e até a próxima!